Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Eu sou a Luísio. Eu sou a Sheila. Nós vamos aqui bater um papo com você a respeito de um encontro que vai acontecer agora, no dia 7 de abril de 2024. O encontro Simplesmente Amar. É sobre isso que nós vamos tratar aqui. Tudo bem, dona Sheila? Tudo ótimo. Bora lá. A Sheila aqui, ó, é que tá tampando aqui, a Sheila é digital. É. E eu sou analógico. Tem uma colinha. O Rico que tá aqui é um misto, porque ele usou o computador para fazer anotações no papel. Sheila, vamos falar um pouquinho de Simplesmente Amar. Bora. Simplesmente Amar, pra gente que é mais jovem, eu e você, Sim. somos mais jovens, ele já 15 acontece há algum anos. tempo, né? Sim. 15 anos. 15 anos começou no grupo de oração. Sheila, fala um pouquinho de como surgiu a ideia de Simplesmente Amar. Isso foi uma ideia do seu coração? Foi num momento de oração profundo? Você foi arrebatado aos céus? Quase isso, né? Deus foi muito providente. Primeiro ele juntou eu, Roseli e Luciana, porque a gente não tinha nem amizade. Aí começou o interesse pelas coisas da igreja. E aí acabava que no caminho para casa a gente ia conversando e foi criando um vínculo ali, né? Uma amizade. E dessa amizade surgiu uma necessidade da gente orar juntas. Como a gente já frequentava a Nossa Senhora da Paz e tinha a chave da igreja, a gente ia para lá orar diante do sacrário, né? E ficávamos horas orando. E as pessoas acho que nem imaginavam que tinha gente na igreja. E também ia para casa da Roseli, ficar no quarto da irmã dela lá horas. Às vezes a gente ia depois do almoço, eu saía de lá já quase 11 horas da noite. E nisso, nessa questão de oração, Deus foi colocando no nosso coração a necessidade de fazer algo. E num dia de oração, assim, eu lembro como se fosse hoje, Deus deu uma ordem pra gente: dá-me almas e ficai com o resto, o que importa é a juventude santa. E até na hora, assim, eu fiquei meio assim, porque eu nunca tinha trabalhado com jovem, até porque eu nem era tão jovem, eu era adolescente ainda, eu tava quase, né, entrando na parte da juventude. E eu falava, nossa, nunca que eles vão nem respeitar o que eu falo, porque, né? Mas aí Deus insistiu nessa ideia e foi daí que a gente teve a ideia de trabalhar com a juventude, né? O Simplesmente Amar foi uma consequência dessa ordem. Tá, deixa eu fazer um recorte aqui. Isso. Eram 3 amigas. Sim. Cada uma com uma vivência, porque você relatou que a amizade começou depois, né? Isso. Na verdade, a amizade foi um processo dentro da conversão de cada uma. Exatamente. A Luciana e a Roseli, você, qual que era a experiência individual antes disso? Já faziam parte do grupo de oração? Já conheciam o grupo de oração Ramo Novo? Então, a Lu era a freira da turma. Ela era muito da igreja. A Roseli, ela era mais intelectual, assim, ela tinha essa coisa de organizar, né? Então, uma completava a outra, e eu era doida. Então, assim, eu até brinquei esses dias com ela que eu era a voz, né? A Lu era a oração, a Roseli era a pensante e eu era a voz, porque tudo que a gente ali discutia, conversava e orava, eu repassava pro povo, né? Então acabava que a imagem e a voz que o pessoal tinha do Ministério Jovem era minha de primeira, né? Mas a Lu e a Roseli tinham a vivência de buscar a Deus. A Lu já tinha uma caminhada assim que a gente falava, gente, eu quero ser assim, né? De uma caminhada longa. Da onde era a caminhada? Ela já era da RCC, mas ela estava ali em busca junto com a Aliança de Misericórdia, que é um ponto legal depois da gente tocar também, que foi também um lugar que a gente se abastecia, né? A Roseli cantava nas missas de domingo na comunidade Nossa Senhora da Paz comigo. Que é uma comunidade da Nossa Senhora da Penha. Isso, que é uma comunidade tinha Cairós, que era um grupo muito potente. Que a gente participava, inclusive. E aí a gente falou, poxa, por conta de um seminário de vida que a gente foi participar lá na Nossa Senhora de Fátima, e aí a gente começou a participar e querer praticar os dons. Foi aí que a gente falou, vamos se reunir para orar, porque a gente queria praticar aquilo que a gente aprendia. Então, a gente aprendia determinado dom numa semana, ou a palestra, né, a pregação.
No próximo domingo a gente se reunia para pôr em pôr em prática aquela teoria que a gente tinha escutado e aprendido. Legal. Então a Lu vinha de uma vivência de Aliança de Misericórdia. Para quem não conhece, a Aliança de Misericórdia fica ali em Taipas e é muito voltado para o pobre, para um Jesus que sofre nas ruas. Exatamente. Assim. Tem uma canção que fala, é Jesus que sofre na rua. E aí o Simplesmente Amar, a primeira ideia já era, provavelmente surgiu da ideia de vivência de cada um. Isso, mas com foco na ordem, dar-me almas e ficar com o resto. O que me importa é juventude santa. Então, nesse primeiro Simplesmente Amar, o nosso foco foi juventude. Em momento algum, no entanto, a gente colocava assim, de 14, não tinha data limite, mas o nosso foco era juventude. Adolescente entrando na juventude. Isso. E aí, 14, por que 14? Porque eu tinha 14 anos. Então, se não fosse mais que isso, eu não ia poder participar. Então, por isso, né? E eu lembro que dentro dessa questão do primeiro Simplesmente Amar, os pontos que me chamaram mais atenção, lembrando, foi o convite. Como que a gente fez o convite? A gente juntou uma turminha e pegou ali a Avenida Nova, né? Que eu não sei o nome daquela avenida, mas a gente chama Afonso Lopes, né? E aí a gente chama de Avenida Nova. A gente foi batendo de porta em porta. Tem jovem aí? Você tem filho? Você tem um sobrinho? Tem algum jovem que mora aí com você? Vocês três? Nós três e mais um bando de doido que aceitou e entrar nessa ideia. E aí quando a pessoa falava, mas acho que ele não vai querer fazer, chama ele aqui, que a gente vai conversar com ele. Então a gente tinha esse trabalho de convencer. Como a gente era toda despojada, por isso que Deus chamou a gente lá atrás, né, na juventude. Porque juventude é mais doidinho, né? Vamos fazer, vamos. E aí a gente chamava, convencia, quando a gente menos esperava no encontro, essa pessoa estava lá. Quando a gente falava, esse não vai, acho que esse não vai não, porque é muito... Tinha uns casos assim que eu falava, acho que esse não vai, mas tudo bem, a gente tentou. Aí quando aconteceu o encontro, a gente via a pessoa lá, então pra gente falou assim, deu certo, né? Essa questão de fazer convite porta a porta. A outra coisa que chamou a atenção, outro ponto, foi de quantidade. Todos os encontros que a gente participou lá na paróquia não passavam de 30, 40 pessoas. A gente falava, vai passar de 100 jovens, e vão ser só jovens, e vai passar, com certeza. E aí a gente tinha que conseguir comida, porque a gente não tinha dinheiro e também não queria cobrar, porque era jovem, a maioria podia não estar trabalhando. Então falava, podia ser um impeditivo ele não ir, porque não ia ter dinheiro para pagar taxa, R$5 que fosse. Tá, deixa eu abrir uma aspas aqui. Vocês vieram das experiências pessoais e começaram a participar do grupo de oração Ramo Novo. Sim. A partir de um seminário de vida. Isso. E como foi vender, entre aspas, essa ideia de Simplesmente Amar para o coordenador da época? Boa pergunta também, porque assim... Essa parte de grana, o jovem não imagina que o encontro vai dinheiro. Exatamente. Então alguém chegou para você e falou assim, legal a ideia, não foi boa ideia, mas se vocês querem fazer, façam isso. O encontro tem esse gasto. Para você ter uma ideia, hoje qualquer encontro que se faz hoje, se faz um bingo. Para ter uma condição legal, para que não precise cobrar, né? Exatamente. Mas como foi vender 3 meninas, você diz 14, a Roseli acho que 16? Não. A Roseli é 10 anos mais velha que eu e a Lu acho que são 13 anos mais velha que eu. Então... Ixi, já entrei, não vou falar a minha idade, que daí eu me entrego a idade delas. Pronto. E aí, essa questão de, na época, né, o coordenador era doido também, o coordenador do grupo de oração, que era o Adilson. Então, quando a gente foi levar a ideia para ele de primeiro momento... Recém-chegadas no grupo, acabaram de sair do seminário, nem um ano de grupo praticamente. Ele falou assim, de cara, eu topo. Só que a gente não tem estrutura, mas vamos lá, o que vocês precisam? Como que... A gente falou, a gente não sabe o que a gente precisa, a gente não tem noção. No entanto, antes de acontecer o primeiro Simplesmente Amar, a gente foi vender latinha e vender bolo em frente ao cemitério para ter dinheiro para conseguir uma viagem, porque já tinha a Secretaria Marcos, que
Hoje a gente chama de Ministério Jovem, né? Mas na época era Secretaria, então era Secretaria Marcos. Só para você entender, você que tá curtindo aí com a gente, a Secretaria Marcos, num período da renovação, ela foi como ela começou a crescer demais, foi preciso montar uma estrutura. E o nome que se dava para quem trabalhava com jovem era Secretaria Marcos, porque Marcos era só um menino. Isso, E exatamente. aí tinha a Secretaria Rafael, que era de intercessão. Pedro. Aliás, Moisés, que era de intercessão. Pedro, que era de pregação, e assim por diante. Isso. Então eles procuraram a secretaria. E tinha as formações estaduais, né? Que era normalmente no interior. Então a gente tinha que ter dinheiro para viajar, para ter Para aprender. estadia, exatamente. Então a gente começou a buscar essas formações. Antes do primeiro Simplesmente Amar, a gente foi para Catanduva e para Jundiaí. E lá, Foram encontros de Ministério Jovem. encontro da Secretaria Da Marcos. Secretaria Marcos. E lá era com a Ziza, com o Eugênio Jorge, e com o pessoal que cuidava mesmo, né, da Jovem juventude. evangelizando o jovem. Isso, e assim, era um lugar que a gente chegava lá e falava assim, meu Deus do céu, quanta gente, né? Então já era uma experiência legal que vinha gente do Brasil inteiro. Eu lembro uma curiosidade, né? Que uma vez eu tava na fila do banheiro, porque era tanta gente, que até para ir no banheiro tinha uma fila quilométrica. A menina da frente que estava falando comigo era do Distrito Federal, a de trás era gaúcha e chegou mais uma moça para falar com a gente que era da Bahia. Uau. Então, assim, era bem diversificado mesmo e as pessoas buscando, assim como nós, estavam buscando conhecimento para também montar uma Secretaria Marcos lá na cidade delas. E dentro disso, a gente foi buscando formações e aí trouxe para o primeiro Simplesmente Amar, que, como eu estava falando, né, que a gente tinha certeza que iriam mais de 100 jovens. Era uma certeza que Deus dava e a gente falou, vamos acreditar. Tudo doido, mas fomos. Eu lembro que no sábado, o encontro acho que era sábado, e numa sexta a gente tava no Durinha, tarde da noite, a gente fechou o mercado, assim, saiu na hora de fechar mesmo. No amém. Porque a gente não tinha grana suficiente para tudo. E aí, a gente estava lá e ainda esperando alguém vai dar dinheiro para doação. Então vamos lá, que aí falta 5 pacotes ainda de feijão. Falta isso aqui, não, vamos aqui esperar. E aí foi chegando. Então a providência de Deus foi assim no limite também, né? Mas aconteceu. A comida deu e sobrou e foram mais de 100 jovens, fora as pessoas que estavam trabalhando. Então foi bem legal, Que legal, essa que experiência. legal. Né? E fala um pouquinho de Ministério Jovem. Ministério Jovem. Você citou o Ministério Jovem que surgiu a partir do Simplesmente Amar, né? Surgiu a partir do Simplesmente Amar, então assim... O que é o Ministério Jovem? Ministério Jovem, que a gente comentou que antigamente era Secretaria Marcos, né? Aí teve uma atualização, vamos dizer assim. Só mudou o nome. Isso, aí passou a ser Ministério Jovem e era como se fosse um encontro de jovens, né? O grupo de jovens da comunidade, porém com a espiritualidade da renovação carismática. Então é uma continuidade do encontro, para que não se viva só de encontro, né? Era uma extensão do grupo de oração, tá. Né? É uma extensão do grupo de oração. Então o grupo de oração era... Lá tinha os seus momentos de louvor, de oração, pregação, batismo, né? E aí a extensão do grupo de oração era para o jovem, porque as pregações eram direcionadas só para os jovens, tinham dinâmicas, era feito experiências direcionadas mesmo para chamar a atenção do público-alvo, que era o jovem. E aí o primeiro Simplesmente Amar aconteceu. Na outra semana, a gente já na primeira quinta-feira, depois do Simplesmente, a gente já montou ali, vamos ter o encontro do Ministério Jovem, né? Vamos lá se encontrar todo mundo que fez o convite lá no dia. A sala 25, salão 25, ficou abarrotado de jovem, porque a gente não esperava. Dessa vez a gente não esperava, porque falou, encontro é uma coisa, mas tá lá na noite, né? Muitos estudavam tudo, e teve muita gente. E aí a gente teve só gente do encontro, teve gente que não foi no encontro e alguém que eu fui no encontro, vai ter um negócio legal lá. Exatamente, tinha muita gente. Legal dessa pergunta é que tinha gente que a gente não tinha visto lá do encontro, e ia falar, como que você veio? Eu vim com o fulano. Eu lembro que tinha um rapaz que
que a gente sempre lembra dele, desse primeiro encontro, talvez vocês lembrem, não sei, o Rico, porque o Rico era bem novinho, né? Mas tinha Voz de Trovão, não sei se você vai lembrar do Voz de Trovão, ele falava, tinha um vozeirão assim, e eu lembro que ele foi, e aí quando teve a quinta-feira, ele foi, levou a namorada, levou a vizinha, levou não sei quem, levou um monte. Então, assim, além das pessoas que foram, alguns não foram para o Ministério Jovem, mas os que foram levaram outras pessoas. E o encontro que acontecia toda quinta-feira ia crescendo cada vez mais. Então, a gente antes fazia um círculo para se reunir. O círculo já não dava mais porque pegava o salão. Então, a gente começou a fazer... E as experiências eram maravilhosas, né? Então... A ideia era dar continuidade no que foi vivido ali, com experiência de renovação, sendo um braço do jovem do grupo de oração. E uma caminhada, né? Dar a chance de ter uma caminhada ali dentro da espiritualidade, um ajudar o outro e viver a questão da ordem que Deus tinha dado. E uma coisa interessante que até eu e a Roseli e a Lu conversamos durante essa semana, né? Para pensar, para relembrar... O simplesmente amar, dentro daquilo que nós pensávamos, era uma semente do amor de Deus. Então a gente sabia que a gente ia sair para semear, mas não sabia em que momento ia colher. Então a nossa parte era semear. Vamos semear no coração do jovem o amor de Deus. Regar e colher, Deus vai escolher quem vai fazer. Então, nesse primeiro princípio eu acho, né? Nesse primeiro momento, vocês foram quem cultivou a terra, arou a terra, pôs a semente, fechou a cova, pôs água, esperou crescer, limpou o matinho, que foi o processo do Ministério Jovem. Exatamente. Que legal, cara, que legal. E o nome Simplesmente Amar, por quê? Então, o nome Simplesmente Amar surgiu também de uma oração. Então, nós estávamos lá no quarto da irmã da Roseli e no dia veio a leitura. Depois até as meninas podem, em algum momento, lá comentar, né, melhorar até a descrição do que eu vou falar agora. A gente pensava no Poço Sicar, né? O Poço Sicar, onde Jesus encontrou com a samaritana e que ele revelou para ela com todo o amor, tudo aquilo que ela já tinha vivido e não julgou. Ele trouxe a cura para ela e a partir daquele momento ela se tornou uma mulher livre, né? De todo aquele peso, daquele pecado, daquela culpa. E o Poço Sicar, pra gente... Deus colocou que era o local do amor, né? Jesus ali olhou para ela e simplesmente amou. Simplesmente amou. Ele não julgou. Ele era a única pessoa que tinha total direito, né, de julgá-la, de condenar. Mas ele não. Ele escolheu simplesmente amar. Então foi daí, dessa conversa entre Jesus e a samaritana, onde ele com toda simplicidade amou aquela mulher. Então era isso que a gente queria estender para o jovem, de falar, olha, não importa o que você viveu daqui para trás, a diferença vai ser daqui para frente, porque agora você se encontrou com Jesus, ele não te acusou, não te condenou, mas simplesmente te amou. Que legal, que legal, dominou a verdade ali para ela, né? Ok, Sheila, o Simplesmente Amar, como você já citou, foi uma ideia que foi posta para o grupo de oração Ano Novo e hoje é o grande encontro porque o grupo de oração tem algumas atividades, que é o seminário de vida que a Sheila falou brevemente no começo e numa outra oportunidade a gente vai falar, tem experiência de oração, oficina de dons, mas o encontro, e quando eu falo encontro, não é um encontro conosco, é um encontro com Cristo, né? Simplesmente Amar é um lugar de encontro com Cristo, como é o Poço Sicar. Hoje ele se tornou um encontro do grupo de oração. Sim. Né? Eu vou ver minha cola aqui. e a gente percebe que ao longo desses anos, ele deixou de ser um encontro para jovens. De 100 e poucos jovens, mais quem trabalhou, ao longo desses anos, esses jovens, além da natureza, que é quem estava com 14 foi para 15, quem estava com 20 foi para 25, e assim foi crescendo, deixaram de ser jovenzinhos, e mais aqueles que foram chegando. Então hoje a gente nota que o Simplesmente Amar ele é um encontro de família. Exatamente.
Como que você percebe essa mudança de público-alvo, vamos dizer assim? O interessante... Se é que é uma mudança, né? É um desenvolvimento natural. Eu acredito que, assim como a gente foi amadurecendo, né? Foi tendo relacionamentos com outras pessoas e vendo a realidade das pessoas. Então, assim, que nem você falou, aquele jovem, ele fazia o acompanhamento. Todo ano aquele jovem estava no Simplesmente Amar. Batia carteira, né? Só que ele também foi crescendo, foi virando adulto e queria permanecer no Simplesmente Amar. Aí teve jovens que quando participou do primeiro Simplesmente Amar, no terceiro já estava casado, né? Acontecia muito, porque também a gente dava esse direcionamento por conta da castidade, ó, não tá namorando, preserve, né? Isso, cuida dessa parte espiritual também, tem esse zelo, né, de castidade para se guardar para depois do casamento. Então muitos casaram a partir desse encontro Simplesmente Amar e formaram suas famílias. Então a gente foi abrindo para as famílias. E aí, além disso, muitas pessoas que faziam parte do grupo de oração também queriam participar, queriam viver esse momento. E uma coisa que Deus colocou agora no meu coração, mas que entra nesse tema, né, nessa pergunta, é de que talvez você tenha dúvida. Será que o Simplesmente Amar é para mim? Será que se eu for vai acontecer alguma coisa na minha vida? Eu te digo uma certeza, que vai acontecer sim, você querendo ou não. Você querendo ou não, existe, porque Deus ele vai tocando ali seu coração e o nosso pedido, né, a nossa intercessão, porque existe também uma intercessão, uma equipe de núcleo, tudo direcionada para esse encontro. Esse encontro, ele não simplesmente acontece, ele é orado, ele é pensado, ele é cuidado para que quando você chegar lá, todo esse cuidado você perceba, é para você. Então, diferente de como está a sua vida hoje, você está como aquela samaritana, ou não, eu estou de boa, estou tranquilo, vai porque você vai viver essa experiência. Então, hoje não é mais só para jovens, é para jovens senhoras, jovens senhores, para criança, né? Porque vai ter a salinha também para as crianças. Então é para a família inteira, porque a gente foi percebendo com o passar do tempo que nós precisávamos permitir, né, que esse Simplesmente Amar alcançasse mais pessoas, né? E quando engloba a família, a gente está alcançando todos, né? Todas as faixas ali. Então você é mais que convidado a participar, e eu digo assim, não é convidado, né? Deus está te chamando, Deus está chamando você para fazer parte também dessa família. Amém. Tem uma história, a Sheila falou, você querendo ou não, tem uma história que tinha um padre que era um grande orador, o padre era bom de homilia, né? E aí ele estava fazendo uma palestra, e era uma palestra com 2 horários, né? E ele estava pregando aquela palestra, e aí deu um intervalo, aí quando ele voltou ele falou assim, agora vamos passar da primeira para a segunda parte. E concluiu. Na semana, aquele homem que era todo maltrapilho, esfarrapado, bebia uns guaraná a mais, bebia umas cachaça, estava lá nos primeiros bancos, todo organizado, bonito, perfumado, arrumado, aí, nossa, agora minha palestra deu resultado, né? Aí ele, curioso, falou assim, nossa, que legal, você viu a partir daquele encontro, você está vendo sua diferença aí, né? Diferença em você tá apessoado, tá limpo, tá tudo certinho. O que aconteceu? O que eu falei que mudou a sua vida? Falou, padre, sabe quando o senhor voltou do intervalo? Ele falou, lembro. O senhor falou assim, agora vamos passar da primeira parte para a segunda parte. Foi isso. Foi isso, ele falou, a minha vida tem que sair da primeira parte para a segunda. Nossa. Então, quando a Sheila fala, não é que ela está sendo marrenta, é porque Deus, a partir do momento, quem vai te levar até lá, Jesus ensina lá, né? Quem atrai é o Pai. Exatamente. Se o Pai atraiu você até Jesus, esse encontro não passa despercebido. Então diga sim e vamos lá. Vamos lá. 7 de abril, separe, hein? 7 de abril de 24, não se esquece. Que legal. Ô Sheila, hoje, eu falo hoje assim, esse período pós-pandêmico tá
tudo meio bagunçado, né? As empresas, algumas empresas, se fala empresarial, não sabe se voltam 100%, você faz o modelo híbrido lá no seu trabalho, que é uma oportunidade também de redução de despesas, mas, enfim, para a evangelização, a pandemia ela teve impacto um pouquinho, pelo menos para o grupo de oração, que os jovens deram uma afastada boa, Esfriada. e esfriaram, parece que o mundo ficou mais digital para eles, e sei lá. Então hoje o evangelho hoje, para chegar é um desafio. É um desafio enorme, né, para acontecer. Como que o Simplesmente Amar entra nesse desafio, na sua opinião? Sim. Você foi falando e na minha cabeça, no meu coração já veio uma certeza, né? Depois da pandemia, muitas pessoas ficaram mais acomodadas, porque ficaram tanto em casa que aí, não vou, dá pra ver pela TV, dá pra assistir uma live, não tem como, né, mandar um vídeo. Ficou assim, as pessoas não querem mais ir buscar, quer que Jesus vai até a casa delas, né? Só que tem a questão da comunidade, de viver em comunidade, porque um ajuda o outro. Eu tenho certeza que se um dia eu precisar, o Aloysio vai me ajudar. Mas a gente precisa também se conhecer, assim como ser íntimo de alguém. Para eu ser íntima do Aloysio, ele tem que me conhecer, saber minha história, eu saber a história dele. E assim vai. E assim também é viver em comunidade. Então precisa ter esse retorno de estar juntos. E quando eu falei que veio uma coisa na minha cabeça, hoje parece que colocaram um sentido de que o pecado não existe mais, de que o diabo era uma história que o padre contava para assustar as pessoas. E aí ele tá fazendo a festa agora, né? Porque como não acreditam mais nele, então tudo posso e qualquer coisa me convém. E o Simplesmente Amar vem para dar sentido, né? Dar direção e também para denunciar aquilo que não está certo, porque hoje muita coisa que é errada foi normatizada, né? É normal, não, tudo bem, vamos lá. E eu percebo que isso também foi por conta da pandemia, né? De ficar muito preso, muito fechado. Aí quando saiu, veio tudo de uma vez. Eu quero viver tudo que é para viver, né? Eu não esqueço o que um médico falou para mim. Logo assim que acabou a pandemia, a Rafa pegou o vírus sincicial, né? E é um vírus que pega no ar, né? E ela já tinha pegado várias gripes, assim, um monte de coisa. E quando eu fui no consultório, ela já foi direto para UTI, foi aquela correria, o médico virou para mim e falou assim: esse é um vírus que é novo, porque todo mundo estava preso. Tava todo mundo em casa, então ninguém passava vírus para ninguém, assim, Covid, né, que tava naquele auge, mas ficou todas as crianças em casa, então não tinha aquele contato na escola, tinham que passar um resfriado pro outro, então não estavam mais imunizados, o tanto que deveriam estar, porque quando pega um resfriado, ele vai criando uma imunidade, pega outra coisa, vai criando uma imunidade. Tudo com máscara, tudo tampado. Isso, então quando voltou sem essa imunidade. Eu vejo também... quando a igreja voltou, muitos já estavam sem essa imunidade espiritual, sem essa questão de ter o irmão ali para te ajudar, para te orientar, ou de você até ter essa experiência com Cristo. Então seria interessante até a gente parar para pensar como que eu tô hoje, né? Será que eu tô nesse pensamento de ai meu Deus, tudo posso, tudo me convém? Ou eu tô querendo o caminho certo, né? Buscar uma direção. Posso Pode. interromper? Me perdi. Veio uma pergunta aqui na minha cabeça agora participando. Mas depois você arruma isso, que eu acho que eu falei muita coisa. Depois você dá uma ajeitada. Tá anotando aqui. Imunidade espiritual foi embaçada, hein? Caramba! Boa, vamos lá. Então, a pergunta que eu tenho, um pouquinho polêmica. O Simplesmente Amar não é um mais do mesmo do grupo de oração ou de outras coisas que a pessoa pode viver no Frei Gilson, no Padre Marcelo, que alcança trilhões de pessoas? Não é um mais do mesmo?
Não é mais o mesmo? Ele não é uma mesma coisa que a pessoa... Ah, mas tem o grupo de oração toda quinta. Por que vocês vão inventar, pô, as pessoas lá no domingo e encher o saco? Não tem o Padre Marcelo? Não tem o Frei Gilson? Pô, tem a Canção Nova. A Canção Nova é uma cidade. A gente não tá fazendo algo que já é mais do mesmo? Entendi. Eu entendo que vou voltar a falar da intimidade, né? De ter um irmão ali do lado para te auxiliar. Essa coisa de, eu vou no Frei Gilson, mas eu vou de vez em quando lá, eu escuto muito ele, mas não tem essa proximidade, na minha visão é essa, não tem essa proximidade que, eu vou lá falar com o Frei Gilson, tô passando por um momento difícil, eu vou, Frei Gilson, o senhor me atende agora? Não tem isso, entendeu? Agora já em comunidade ali, na sua comunidade, na sua paróquia, e agora reduzindo ali para simplesmente amar, ali nós estamos frente a frente. Então, quando... Tem um padre que te conhece. Exatamente, que te acompanha, que fala assim, olha, hoje a Sheila não tá bem, que te vê, sabe? Então, essa questão de estar participando de alguma comunidade, de pertencer a algo, né? Eu acredito que faça toda a diferença até na espiritualidade. Eu percebo, Sheila, que teve uma fase na minha vida que eu fui para a faculdade. Quando eu voltei para o grupo de oração, eu já contei isso, né? Quando eu voltei para o grupo de oração, eu me senti totalmente fora daquilo. Não é mais a minha realidade. Não acho que eu não faço mais parte disso. Acho que eu tenho que agora buscar um outro caminho. Mas um dia em oração, Deus colocou no meu coração assim, você só não vai voltar se você não quiser. Só não vai fazer mais parte da sua realidade se você não quiser. São as mesmas pessoas, do mesmo jeito, é você que mudou. Então, se você quer voltar, você tem que voltar sendo a Sheila. Não a Sheila que saiu, teve outras experiências, teve ausência, se acostumou, saiu da rotina de oração, saiu daquela rotina espiritual e ficou só na parte profissional, na parte de estudar, e a parte espiritual ficou lá engavetada. Então, quando eu voltei, eu tive que retomar esse sentido espiritual para minha vida. E quando eu retomei, eu percebi que estava todo mundo me esperando, que estava todo mundo do mesmo jeito, né? Com os mesmos laços, e era eu que tinha mudado. Então, eu que tinha que criar novamente aquela intimidade com Deus e com os outros. Exatamente, né? Aquela ligação. Porque eu sempre achava assim, não, agora estão me rejeitando. Agora eles têm um grupinho deles, aí tem a panelinha deles e eu tô de fora agora. Não, eu tava de fora porque eu não voltei como eu saí, nem tinha intenção de agora eu faço faculdade. Não pensava isso, mas dentro de mim tinha essa questão, né? Aí eu saí, agora eu tô voltando. Voltei, gente. Não, então eu tive que ali retomar, ir pra humildade, né, toda essa questão, e aí deu certo. Então, essa parte de fazer parte, de estar com os amigos, né, com a comunidade, faz diferença na vida espiritual. Hoje eu li uma frase, né, e a imagem era do Bento XVI com um outro padre, vários outros padres em volta, falou assim, você quer ser santo, ande com pessoas santas, né? Então, é isso, você quer ser de Deus, ande com pessoas ande com as pessoas que querem ser de Deus também, porque é essa a intenção. Se você quer ser outra coisa, tem que achar sua tribo, né? Mas se você quer ser de Deus, ande com quem queira ser de Deus também. Em cima da mesma pergunta, Rita, eu lembro uma vez que a gente foi num encontro de músicos, né? Lá na Canção Nova, e o Dunga pregou, e aí ele falava assim, você se acha menor do que o Dunga? O Dunga falando dele, você se acha menor do que o Dunga? Talvez aqui para a comunidade você seja menor, mas lá na sua comunidade você é o Dunga. Nossa. Lá você tem que ser o Dunga lá da sua comunidade, né? Sim. Não, porque às vezes a gente coloca as pessoas no pedestal e ninguém se coloca, né? Então quando a gente pensa no mais do mesmo, e se for o mais do mesmo? E se for? Jesus é imutável, Deus é imutável. Mas o mais do mesmo só vale para quem experimentou. Exatamente. Você tem que experimentar. Eu rezo o rosário. Os 40 rosários que você rezou com o Frei Gilson foram iguais? Não são. Porque tudo parte de uma experiência. O sicar, ou simplesmente amar, que é o mesmo local,
né? Sim. O lugar de encontro. O Simplesmente Amar é o seu poço. Você pode subir a Canção Nova, você pode subir e ir até Santo Amaro no Padre Marcelo, mas o seu lugar de encontro com Deus é único, é único. Então, dia 7 de abril você tem essa oportunidade de quê? De ter esse encontro único. Porque naquele encontro com Jesus, no poço, ela estava sozinha. Ela e ele. E o encontro com Deus é individual. É individual e pessoal. Você pode ter vivido coisas grandes, como nós já vivemos na Canção Nova. Saímos lá lavados de choro. Nós já vivemos coisas em 20 Simplesmente Amar que nós não vamos viver no dia 7 de abril. Exatamente. Por quê? Porque a experiência é única. E você não pode perder. Agenda 7/4/2024. É o primeiro dia do resto da sua vida. Exatamente. Essa foi impactante, hein? Foi tocante. E o Aloysio foi falando, me recordou aqui também, um dos Simplesmente Amar, a gente já teve vários, que eu já até perdi a conta, que eu sou péssima de data, né? Sou terrível. Mas um dos Simplesmente Amar, eu tive um problema de saúde, que eu agora nem lembro o que era também, e eu lembro que no dia eu fui, que eu achava que eu nem ia, então a equipe nem contava comigo, a equipe de servo, porque eu achava que eu nem ia, e eu fui para participar, porque no meu coração eu tinha que, não era para eu servir, era para eu receber, porque Deus sabia do meu coração, sabia da minha condição, eu não sabia, mas Deus sabia. E eu lembro que esse Simplesmente Amar que eu fui participar, foi meu segundo Simplesmente Amar. Mesmo que ele já tenha sido o 17º, 18º, o ponto de encontro que eu tive foi no primeiro Simplesmente Amar, e nesse que eu não lembro qual ano foi o meu segundo ponto de encontro, o ponto de encontro da Sheila, pessoal, e que teve assim uma mudança na minha vida. Eu precisava daquele encontro com Jesus, porque o Aloysio colocou aqui, que foi o que me fez recordar, do poço. Quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem um lugar para ir, para cima, né? Só subir, para sair do poço. Não tem mais como ir para baixo, não tem. E aquilo, eu estava naquele momento espiritualmente no fundo do poço. Então, por que eu ia servir? Dentro de mim tinha várias condições. Se eu servir, eu vou estar dando contra-testemunho. Se eu for lá, no dia vai ser legal, mas no outro dia eu vou voltar a mesma coisa. Então Deus, já sabendo que Ele conhece o nosso coração, sabe da nossa necessidade, Ele sabia, a Sheila hoje ela não pode servir, ela precisa estar para ouvir, para receber. Então aquele foi meu segundo encontro realmente com Jesus dentro do Simplesmente Amar, que mudou o sentido tanto da minha vida espiritual quanto da minha vida pessoal, porque a partir dali eu tomei um direcionamento que Deus me deu no encontro, e que é isso que a gente quer que você perceba, a diferença que o Simplesmente Amar vai fazer na sua vida. Aliás, não é o Simplesmente Amar, é o próprio Jesus que vai usar desse dia de encontro, desse local de encontro, né? Desse local de encontro, para falar: eu estou aqui com você, eu sei o que você está passando, eu sei o que você viveu, como você está, nem você mesmo sabe o que você tem, mas eu sei, e eu sei como te curar. Por isso que Ele vai simplesmente te amar, Ele vai simplesmente te amar. Uma coisa interessante é que Jesus, Ele muda a rota dele, quando Ele vai para o sentido do Poço Sicar, né? Ele muda a rota dele em pleno meio-dia, que é o momento que tem mais sol, mais calor. Ninguém quer sair no sol. Que ninguém quer sair, por isso que aquela mulher estava lá, né, a samaritana, porque ela não queria ser vista. E ele até ele deu tarefas para os apóstolos dele, né, para deixar ele sozinho, para encontrar com ela. Olha só como ele faz, ele é todo cuidadoso com a gente, detalhista. Então ele pensou em tudo. Eu vou dar uma tarefa para os meus apóstolos, nesse horário só vai estar ela lá, e vai ser um momento de virada radical da vida dela. Então ele é todo cuidadoso, ele não quis expor ela,
E ele se colocou lá também no sol do meio-dia para olhar para ela e dizer para ela que ele tinha muito mais a oferecer para ela. Ele pediu água, mas falou: eu vou te dar água viva. Então, também esse poço, que vai ser no dia 7, né? Aquele local de encontro, é para a tua vida, é para mudar a tua vida, é para dar uma água, para matar a sua sede espiritual, para nunca mais você voltar a ter sede. Amém. Ó, só para você ter uma ideia disso tudo que a gente falou, de ser mais do mesmo, ao longo desses anos eu lembrei de alguns nomes e o Alex me ajudou, lógico. Sim. Teve nomes como, o tema do encontro foi Deixa Deus te surpreender. Acho que foi a camisa mais bonita que nós fizemos, né? Linda. Enviai o vosso espírito e tudo será criado. Intimidade. Colo de mãe. Eis o Cordeiro de Deus. E Sheila, este ano, o tema é Me olhou... Pode falar, Igor? Não sei se você fala. Pode. Pode falar. Vai. Me olhou com misericórdia e me escolheu. Nossa. Não tem como ser igual. Ô Sheila, fala um pouquinho desse tema aí. E desses temas variados ao longo desses anos aí. Tem uma passagem na Bíblia que para mim ela é bem impactante, né? Que é do cobrador de impostos. Então, ele estava lá cobrando os impostos, Jesus passou e os olhares deles se encontrou, né? O Mateus olhou para Jesus e Jesus olhou para ele e não precisou falar nada. Ele foi, trancou as portas e seguiu Jesus. E vem, segue-me, né? Foi, trancou e segue. Foi A assim. conversão mais rápida da Bíblia, viu? E foi 3 segundos. Foi um olhar de misericórdia, né? Foi um olhar ali que alcançou. Imagine você ser olhado assim, né? Olhos nos olhos por Jesus, né? Jesus ali te olhando nos olhos. E ele não precisou fazer uma pregação de 2 horas, não precisou fazer uma oração do poder, né? Na cabeça do Mateus. Não precisou nada, só olhou com misericórdia e alcançou o coração, a alma do Mateus, e ali ele decidiu seguir Jesus, largar tudo para trás, né? Ele tinha uma vida boa no sentido financeiro, tinha já tudo estruturado, planejado como que ia ser o futuro dele, e a partir do momento que Jesus olhou com misericórdia para aquele pecador, ele sentiu aquele desejo de seguir o amado. Não tinha mais planejamento nenhum que segurasse ele, não tinha dinheiro nenhum, porque simplesmente Jesus amou e olhou com misericórdia para ele. Amém, amém. A gente faz parte dos bastidores da graça, né? Eu costumo brincar entre a gente que quando a gente monta um encontro, ou antes do grupo de oração acontecer, a gente é quem dá o apoio, Sim. é quem limpa o chão, mas também colhe a lágrima, né? Exatamente. E dentro desses bastidores da graça, tem algum caos que você lembra? Algum que seja engraçado, né? Porque tem muita resenha, muito bate-papo, né? Você tem algum já? Eu posso contar um enquanto você lembra? Não, conta que eu vou reorganizando Eu aqui. tenho que perguntar sobre um encontro também, que eu lembro que eu era criança, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Tá. Num desses bastidores da graça, isso em 2004, eu lembro que foi quando eu comecei a namorar com a Helena. Tá. Foi 2004! Então, 20 anos. 20 anos, cara. Já existia Simplesmente Amar. Sabe, Nossa. pra fazer um vídeo de chamada que você já deve ter visto, que os meninos já vão circular, eu falei mais de 20 anos baseado nisso, nessa data. E aí a gente se conheceu no grupo de oração, eu e a Elaine, né? E aí nós fomos padrinhos de casamento no casamento da Luiz Marcelo. Que era uma das fundadoras do Simplesmente Amar. Acho que foi no dia 1º de maio, né? Não, ela casou dia 20 de março. 20 de março. E aí nós batemos um papo, a Sheila foi a cupida ali, fez um... Vai lá. E ali a gente começou, ali a gente deu um primeiro beijo. E só que aí a vida meio que foi se encarregando de meio que nos afastar, assim.
ela tinha as tarefas dela, não é que se afastou, a gente se via em um grupo, mas deixou de ter intimidade. Falou, caramba, será que foi certo? Será que não foi, né? E aí teve um Simplesmente Amar, que é sempre no mês de junho, Sim, né? Esse ano vai ser um pouquinho mais cedo, nas férias, para atingir esses jovens. E você não precisa saber disso, lógico, mas eu tenho um problema de oclusão, né? Minha mandíbula abre, né? Bonito. E aí eu tô lá tocando bateria e no momento de pregação eu sentei atrás da bateria, que estava cheia, foi lá na comunidade de Santo Expedito, e eu bocejei, a boca travou, aberta. Você viu o estralo, Acabou de né? fazer um estralo, gente. Fiquei com a boca travada aberta. Ai, meu Deus, agora que sorte que depois na hora que eu tava tocando. Sorte que depois na hora que eu tava tocando. Aí eu fui conseguir dar um jeito. Eu, coloquei no lugar. Coloquei no lugar assim e... Nossa senhora. Essas são as partes engraçadas, né? Eu lembrei dessa situação porque foi nesse ano que aí a gente chegou lá, tinha feito luzes no cabelo, Tá toda. E aí a gente começou a namorar muito próximo daquilo. Tem um casamento que eu tô até hoje com ela, né? E vai continuar. Amém. E a Sheila é madrinha do Bento, que é o primeiro. De casamento. De casamento, e eu sou padrinho de casamento e da Rafa também. Isso. De bate pronto já veio na minha vermelho, cabeça. Não, é a luz. Alô, obrigado. O primeiro Simplesmente Amar, eu acho que quem não estava acostumado com a gente falou, esse aqui é um circo. Isso aqui não é um encontro. Por quê? Era na época da famosa Melissa transparente. Foi tudo isso mesmo. A Elaine Melissinha, uma sandalinha. A Melissinha e uma meia colorida por dentro. Exatamente. Tipo, vamos de meia colorida, Melissa, tererê no cabelo. Gente. E a gente foi. E pra gente tava arrasando, tava linda, né? Tudo bonitinho, as rametes. Depois a gente via as fotos e falava, meu Deus. Por isso que a gente vai quando é bom, né? Quando é jovem, porque depois a gente tem mais coragem dessas coisas, né? Mas aí. Vocês foram assim no encontro? Exato, era usual. Meu primeiro encontro com a Elaine, assim, quando a gente começou a namorar, que é a data, a gente foi assistir um cinema com a Sheila, com o Thiago. E a gente foi assistir e foi o Shrek. E aí a Elaine tava com uma blusinha cor-de-rosa, calça jeans, Melissa transparente e a meia colorida. Era moda. Depois virou moda mesmo. Eu achava o máximo, cara. Só que daí a gente olhou e falou assim, meu Deus. Aí alguém um dia, acho que na época de Orkut, eu não lembro direito, sei que apareceu uma foto nossa desse jeito assim, a gente olhou e falou, Jesus, misericórdia, né? Aí uma pessoa que viu a foto falou assim pra gente, vocês não vão acreditar, mas eu só fui no outro Simplesmente Amar pra ver vocês assim. Porque era tanta alegria que vocês expressavam, ela só faltou falar, suas palhaças. Mas não, era tanta alegria que vocês tinham que eu queria sair do preto e cinza e entrar nessa alegria de vocês também, que era diferente. Era muito espontâneo e você via que era assim, genuíno mesmo, era de dentro para fora, era muito amor. Então foi algo marcante para aquela pessoa, a nossa palhaçada. Mas ela falou, a partir daquele dia eu parei de usar preto e cinza e comecei também a querer me vestir mais alegremente, né? Sair daqueles dias nublados para ter os dias mais felizes. Essas partes engraçadas. Acho que tem um santo que fala, né? Não pode amar Deus um coração que anda triste, né? Sim. Vai lá, Rico, manda a pergunta. Minha pergunta, teve um Simplesmente Amar, não lembro qual era, mas eu lembro que eu era criança, então eu não toquei, não fiz nada, eu só tava lá. Correndo, com certeza. Porque os meus pais sempre estavam tocando, cantando, carregando coisa. E aí teve esse talvez hoje seria polêmico, era a Salinha dos Pecados. Nossa. Esse aí trabalho, né? foi barra, eu lembro que eu via algumas pessoas saindo, aí depois voltava. Aí algumas voltavam chorando, outras voltavam assim com o olho estalado. Eu falei, o que será que é lá, né? Tomara que chegue a minha vez logo. Aí chegou minha vez. E aí, só que assim, eu sou muito ruim de lembrar
coisas antigas, assim. Mas eu lembro que eu vi algumas coisas naquela sala, eu não lembro muito bem, mas foi muito, muito impactante de eu lembrar daquele encontro. Eu falei, mesmo criança, assim, novo, né? Eu saí com a minha cabeça assim, eu preciso escolher um caminho. Ou eu vou por esse caminho, escolher ou eu o céu vou ou por o aquele. inferno. O céu e o inferno. E você lembra a inspiração dessa Sim. salinha e mais ou menos o que tinha? Nesse não vai ter, né? Mas só pra... Eu vou, porque no futuro a gente pode ser que faça novamente, então eu vou mais ou menos aqui falar. Foi bem polêmica. Eu lembro que antes do encontro acabar, o padre chamou a gente, né, para questionar e para a gente dar explicação do lugar, porque que estava mexendo tanto com as pessoas. Aí sei que foi eu e o Papito se explicar lá para ele, né? No período da manhã era a sala dos pecados, então tinham cenas, situações, cenários que mostravam a realidade do submundo. Lembra que no comecinho eu falei que a gente fazia formações? Uma das formações era lá na Aliança de Misericórdia. E tinha também um encontro chamado Talitha Kum, que tem até hoje, acontece, né? Mas na época a gente participava, ficava 3 dias nesse encontro, né? Trabalhando com moradores de rua, com usuários de droga, com prostitutas. Então era bem assim, a gente via como que era a realidade deles. Então a gente sabia como era de rua, né? isso, como era o cenário. E a gente reproduzia o cenário. Então você entrava, tinha vários cenários, né? E era o objetivo de mostrar a realidade, o que acontecia. Então eu vou falar só um dos exemplos de um dos cenários, que era logo na entrada, que foi bem impactante, que era uma prostituta se oferecendo, falando de quanto que poderia cobrar e algo do tipo, e que era algo que a gente viu muito trabalhando com os moradores de rua e com as prostitutas e, né, isso. E a gente, quando terminava, quando era de manhã, no outro dia, a gente conversava com elas durante a madrugada, durante a noite, no outro dia de manhã, era outra pessoa. Parecia que ela tinha 2 personalidades, a da noite e a do dia, literalmente. E aí, quando a gente conversava com elas de manhã, elas contavam que tinha necessidade financeira e elas não tinham outras condições. Eles falavam, então, tem gente que teve essa opção, né, essa escolha, mas ela tem noção do pecado. E aí é aí que a Aliança de Misericórdia entrava e transformava, ajudava na transformação de vida da pessoa. Então, nesse sentido. Então, a gente criou a sala de pecados mostrando a realidade delas, como que era, as conversas, tudo. E aí, no período da tarde do encontro, era a sala do céu. Então, de manhã foi a sala do pecado e à tarde foi o céu. Então, a gente tirou todo o cenário, refez as cenas com a pessoa transformada. E eu falo que foi o encontro que deu mais trabalho pra gente fazer, porque teve muita tribulação, teve muito sofrimento mesmo para conseguir fazer, e a gente conseguiu montar os cenários na madrugada do encontro. Nossa. Então a gente foi virada pro encontro, mas nem parecia que a gente tinha ficado a noite toda acordada, e Deus fez muitas coisas ali. Poxa, Eli, só pra gente já indo pro final, tem algum testemunho de pessoas que foram impactadas, testemunhos do dia ali? Eu tenho um para contar, que foi bem marcante. Tem pessoas assim que até hoje falam, né, que eu Simplesmente Amar foi uma virada de chave na minha vida, né? Teve um jovem que ele tinha uma tendência, né, ele falava assim, pra mim, qualquer pessoa que vier, eu fico, né, eu tô nem aí. E pode ser casado, pode ser o que for. E aí ele participou de um dos Simplesmente Amar, eu lembro que a gente conversava bastante, falava, não pode, né? Mas nunca, a gente não sabia dessa vida dele, não sabia, porque pra gente ele era... Mas ele tinha essa condição, e quando chegou perto do encontro
do Simplesmente Amar, ele revelou, por causa de uma cena, de uma situação, a gente soube. E aí ele falou isso, né? E a gente falou, olha, a gente pode falar 1000 coisas pra você que talvez não te convença. Vamos viver o Simplesmente Amar e depois a gente volta a conversar, né? Se você sentir necessidade, talvez só conversando com Jesus resolva. Se você sentir necessidade, a gente volta a conversar. Bom, para resumir, né? Depois do Simplesmente Amar, acabou que se afastou, porque ele não veio conversar, se afastou, que foi morar em outro bairro e tudo, e ele casou, tem a família dele, e aí a gente ficava sempre pensando assim, né? O que aconteceu, né? Que nem a gente falou, a gente plantava, mas não fazia colheita, então a gente não sabia os frutos que tinha dado tudo, né? E aí um dia eu encontrei ele dando um testemunho num encontro de casais, falando de toda a mudança que tinha acontecido na vida dele e que aquilo foi um marco. E assim, ele nem lembrava quem era eu, que é essa a intenção, não é lembrar quem são os servos que estavam trabalhando no encontro. Você estava no encontro, ele deu testemunho e você falou, sou eu. Depois que acabou, eu fui lá, você não me conhece, mas eu te conheço. E aí foi assim, foi muito emocionante, porque descobriu o fruto, né, daquela semente foi o testemunho. Ele falou que a partir daquele dia Deus tinha falado com ele, as pessoas já tinham conversado com ele, mas não entrou na cabeça dele. Mas no Simplesmente Amar, não entrou na cabeça dele, enfincou no coração dele o que Deus queria para ele, que não era mais aquela vida de doideira, que era uma vida centrada em Jesus. Que da hora. O meu é uma história de cura também. Acho que ao longo desses mais de 20 anos, eu e você fomos os que mais animaram os eventos. Sim, a gente revezava até. E aí numa dessas, o desafio do animador, ele tem um cronograma, e aí nesse encontro o pregador acho que atrasou alguma coisa, então o animador é aquele que estende, né? Ele abre alarga o pensamento, alarga o coração e deixa Deus surpreender. E aí nesse encontro a gente tinha, acho que foi aquele que você fazia pequenos recortes ai meu Deus. Então sim. montava um teatrinho atrás, assim, aí a mensagem de música vinha pra frente. Então os meninos estavam tocando atrás da onde fazia esse teatrinho, que é lá na sala 25, eu vim pra frente. Então eu ouvia vocês tocando, acho que você estava tocando, foi nos mais recentes. Tava mesmo. Que foi um encontro que a Sheila, na montagem, ela falou assim, às vezes a pessoa faz uma oração e não percebe. Do remédio, lembrei. Minha Nossa Senhora! Lembrei. Ou, pediu para Deus dar saúde, aí tomou um remédio também e falou, foi o remédio, foi Deus. E aí, eu comecei a conduzir, era um momento com Nossa Senhora, e aí fez a consagração à Nossa Senhora. E nós fizemos essa consagração à Nossa Senhora, e pela necessidade dessa extensão, foi uma inspiração desse primeiro encontro que eu já repeti algumas vezes, em outros encontros, em outros locais, que é uma consagração meio que, dentro da minha limitação, lógico, total à Nossa Senhora. Então ali naquele momento, né, do Consagra aos Meus Olhos, a gente faz uma pausa na música, a música vai fazendo um fundo, e aí eu fui levando as pessoas a consagrarem seus pensamentos, põe a mão na sua cabeça, põe a mão no seu olho, no ouvido, no nariz, na faringe, você que tem sinusite, você que tem problema na língua, nos dentes, aí foi descendo no corpo. Deus está nos meus ouvidos, mas não é só o ouvido espiritual, mas os tímpanos, todo o aparelho auditivo. Foi bem no detalhe, né? Descendo no corpo abaixo. Aí terminou aquele momento, teve esse teatrinho e a gente já desceu para o almoço. Aí o Adilson parou na minha frente assim, terminando de ajeitar as coisas assim, tinha um teatrinho pra gente voltar pro lugar. Ele falou assim, mano, deixa eu te falar, tem um senhor ali atrás que ele entrou aqui surdo e tá ouvindo. Falou, na hora que você falou assim, consagra agora os seus ouvidos, eu não sei se alguém ele acho que era surdo de um lado só. Ele consagrou esse problema e tava ouvindo. Caraca, foi impactante demais, cara. Então, é tremendo. Então, de um problema que a gente acha que é um problema, daquilo de sair uma emoção, dessa emoção que como eu disse, eu já fui pregar fazer animal grupão, por exemplo,
fiz essa mesma dinâmica, fui num outro grupo Sim. que é uma dinâmica, eu falo dinâmica porque é uma extensão da oração mesmo, né? E é bem específica, né? Para ir curando ali aquelas partes do corpo. Parte né? do corpo, Porque às vezes a gente não dá muita importância, né? A gente fala, Senhor, cura meu corpo. Né? Não é específico. E aí o start é isso, colocou a mão no ouvido, aí eu tenho um problema no ouvido, aí eu passo a acreditar também naquela oração, né? Crer naquela oração e se coloca dentro daquela oração e aí o efeito vem, né? Da graça. Então é isso, galera. Eu encerro aqui com a Sheila, com o Rico e deixando o convite para você. Vai estar aqui embaixo o link na descrição do vídeo. O Rico vai pôr aqui ou aqui, Rico? Aí na descrição do vídeo também. Na descrição do vídeo, você vai clicar nessa inscrição. Se você ainda não teve o acesso aos links pelos meios que a gente transmite, WhatsApp, enfim, de divulgação. E lá você clica, vai ter um pequeno formulário, pequeno mesmo, acho que 5, 6 perguntas, né, Rico? Qual é seu nome, endereço, a cidade onde você está falando. E aí você vai clicar onde vai surgir um QR Code. Por que são dois motes, vamos dizer assim? Você paga uma taxa de R$5, que eu não gosto nem desse nome, taxa. Você vai dar uma contribuição de R$5, acho que é mais justo, né? R$5 que te dá direito a tomar um café. Cafezinho preto, café com leite, não pode comer um pão, café da manhã, café da tarde. Lá aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o nosso salão está em reforma e a cozinha está passando por esse processo de reforma. Nos outros eventos que a gente fez Simplesmente Amar, a gente serviu o almoço, só que aqui não tem condições de servir esse almoço. E também a gente, em função disso, não teve uma arrecadação, não fez nenhum evento, não vendeu o bolo na frente do cemitério. Não vendeu latinha. Não juntou latinha, enfim. A gente não fez uma arrecadação. Então vai ser cobrado no total R$25, que te dá direito ao café, os 2 cafés de manhã e tarde, e também um almoço. E lá, quando você selecionar, é um convite que eu faço para você. Venha almoçar com a gente, né, Chico? A gente é mó legal. A gente é mó legal, cara. O mais legal do encontro é o almoço. Até Jesus, que depois que ressuscitou, foi lá comer peixe com os apóstolos. Foi lá na beira, fez um churrascão de peixe lá. Foi nas bodas de Caná também. Ele gostava de estar na mesa, né? É o momento da gente estar próximo também e você vê que a gente baba, que a gente espuma o lábio, que a gente fica com a risada com a boca aberta. Com a boca aberta, risada alta. Então venha almoçar com a gente, mesmo que a sua família, o Alex bem lembrou isso na quinta, às vezes fala assim, vou ficar com a minha família nesse almoço, geralmente eles vêm almoçar na minha casa, fazer uma macarronada da mama. Traz eles para comer um macarrão com a gente. Uma das variedades do almoço é macarrão, né? Eu estou equivocado. Mas enfim, lá tem 2 variedades de almoço. Você seleciona qual que você quer. Aloísio, eu não sou que nem a Sheila digital, eu sou igual a você analógico. Eu não sei esse negócio de QR Code, eu nem sei o que é isso. Eu pensei que aqueles negócios quadradinhos eram um erro na tela. Eu não sei. Lá tem um clique, me ajude, help. Você clicou ali, você vai ser direcionado direto no celular particular do Ricardo. Nada de trote, por favor. E lá ele vai te ajudar, tá? Vai direcionar você, vai te orientar, vai te ajudar. Eu não consigo fazer o Pix, posso pagar no dia no grupo de oração, na próxima quinta? Não, sem ser na última quinta antes do evento? Pode. O importante é você estar conosco. Fazer o formulário para que a gente reserve essa marmitex, que é muito importante para que você não tenha que comer no dia. Tá bom? Esse almoço não será feito lá no local, vai ser feito num restaurante por profissionais, ao Islane e o Adriano, que fazem, eu chamo ele por um apelido que eu não vou falar agora, então por isso que o Adriano. E eles vão preparar, eles vão abrir mão da parte da manhã do encontro para preparar o almoço para nós, tá bom? O rango é bom, gente. Eles são donos de restaurante, o rango é bom. Muito bom. Tá bom? Venha participar conosco. Relembrando, para ficar gravado, dia 7 de abril de 2024. Esse é o encontro Simplesmente Amar, onde Deus vai te olhar com misericórdia e te escolher. Sem medo, viu? Vale a pena. Deus abençoe. Deus abençoe. Até lá. Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.